Boa noite, gente. Bem-vindas a mais uma aula, né, da Escola Bíblica Quadrangular. Nós vamos continuar a aula da semana passada, em qual a gente falava sobre a cobiça, né? E a gente vai continuar falando sobre a cobiça. Só pra gente dar uma relembrada aqui bem rapidinho, nós vamos voltar aqui um pouquinho, né? Para a gente relembrar o conceito da cobiça, né? Aqui. O que diz a Bíblia sobre a cobiça? Então, diz aqui assim: a cobiça é frequentemente acompanhada pelo desejo de prosperidade e pode conduzir ao crime. A Bíblia diz em Tiago 4, do 1 ao 2: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto? Dos nossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Logo matais e invejais, e não podeis alcançar. Logo combateis e fazeis guerras. Nada tendes, porque não pedes. Então, assim, a cobiça é algo que é insaciável, é algo que a pessoa ela quer ter de todo ser, com sua vontade, e ela é capaz de passar por cima de várias situações e pessoas para alcançar o seu objetivo. Né? A cobiça é algo que não é saudável, não é algo que vem de Deus, não é algo que vai agradar a Deus. Porque uma pessoa com a cobiça, ela é capaz de fazer qualquer coisa, né? E a cobiça tem seus efeitos. Nós falamos aqui, né, ao longo da aula, sobre que a cobiça é insaciável, né? Que a gula é confundida com apetite, a luxúria com amor. Então, tudo isso faz parte dessa cobiça, né? E falamos também que tudo isso pode levar a muitas conquistas, que é um sintoma visível desse tipo de situação. Porém, nem sempre todas as pessoas são capazes de usufruir, né, aquilo por qual tanto luta. E aqui eu trouxe também alguns exemplos, né, alguns exemplos de pessoas famosas que o desejo acelerador de cada uma delas de alcançar algum objetivo em sua vida, seja a fama, seja o desejo por uma substância, né, tóxica, as levou a um fim terrível, né, que é a morte, né? A gente sabe que a morte, ela cessa ali todos os sonhos, cessa todo o projeto que poderia ter acontecido, né? Algo quando esse evento ali não acontece de uma forma de paz, porque a morte é natural. Porém, as pessoas, elas às vezes acabam confundindo, né? E é por isso que tem tanto choro e desespero assim em velórios. Quando chega a hora dela, ela está preparada para partir, você percebe é diferente de uma pessoa que ainda tinha muito para dar, para oferecer para sua família, para a sociedade, e acaba a sua vida sendo limitada antes da hora, né? Então nós trouxemos aqui alguns exemplos, né, de pessoas que tiveram suas vidas assim encurtadas, né, por algumas ações, né? Temos aqui o exemplo do assassinato de John Lennon, né? O que levou esse assassinato, né? Ele é culpado? Não, ele não é culpado, né? Mas nós temos que assumir responsabilidade pelas nossas ações e por tudo que nós fazemos da nossa vida, né? Toda ação tem uma reação. Então, a ação de uma determinada pessoa na busca pela fama gera uma reação, né? E nós vimos tudo isso. E hoje nós vamos falar, né, sobre trabalho, sobre como é importante trabalhar, mas ao mesmo tempo que nós não devemos nos esquecer das coisas mais importantes na nossa vida.
veja que nós estamos vivendo um momento em que a maior parte da população está dentro de casa, né? A maior parte da população não está vivendo normalmente como estariam vivendo, né? Tem gente que não está podendo trabalhar, que está em casa, que não está podendo estudar, né? E estão em casa, e esse momento, embora a situação seja uma situação ruim, né, de crise, mas nós devemos tirar proveito também. O que a gente está tirando de bom dessa situação? Nós estamos passando mais tempo com a nossa família, né? Nós estamos colocando as coisas em ordem, né? Nós temos tempo para isso agora, então a gente deve aproveitar. E aqui no slide diz assim: trabalhar 7 dias por semana não garante o êxito do homem. Apesar de todo o nosso esforço, continuamos dependendo de Deus. Então, não adianta você, naquela busca desenfreada da independência, sendo que, no final das contas, você tem que ter essa noção que você depende de Deus. E que se você tem um emprego, se você tem uma renda, se você tem um lar, se você tem uma família, hoje é porque Deus permitiu que você tivesse. Não é verdade? Melhor é um bocado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com o trabalho e vão desejo. Então, eu cheguei até a falar esse slide na última aula, né? E aqui ele complementa falando assim: muitas vezes o homem ambicioso aproveita menos os seus bens do que o pobre que pouco possui. E eu já via diversas postagens no Facebook, no Instagram, né, de pessoas assim falando: olha só como as pessoas se divertem com pouco, tão pouco, e estão se divertindo, né? Os meninos brincando na rua de gude, né? Brincando com pneu velho. Então, assim, o dinheiro não significa que você vai viver feliz, que você vai viver se divertindo, que você não vai ter frustração, que você não vai ter decepção. De forma nenhuma, né? O dinheiro, ele não quer dizer nada. Tem gente que fala, né, aquela famosa frase: dinheiro não traz felicidade. Bom, assim, a gente tem que analisar. Não é o dinheiro que vai trazer a felicidade para você, mas é como você encara cada situação. A felicidade vai depender de cada um. A pessoa pode estar lá, pobre, sem nada, né? Ela tá passando por dificuldade, mas ela tem sua família, ela tem alguém que a ame, que a apoie. E naquele momento, naquela situação, ela se sente feliz, se sente amparada. Então não é o dinheiro que vai trazer essa sensação de alegria, de felicidade, né? A gente pode até ter uma sensação de alívio, né? Por eu ter condição de quitar as minhas dívidas, por eu ter condição de quitar os meus compromissos. Isso é bom. E eu desejo que cada um de vocês que estão assistindo agora, que tenham essa oportunidade, né, de terem um trabalho que ajude vocês a cumprir com as suas responsabilidades, né? Isso é o que a gente anseia quando a gente estuda, quando a gente vai para a faculdade, quando a gente começa um trabalho novo. O que a gente quer? Eu quero ganhar bem para poder sustentar minha casa, minha família, ter uma vida de tranquilidade. Mas que vida de tranquilidade é essa? Será que quando eu estiver recebendo muito, né? Será que quando eu estiver com minha conta bancária, né, bem recheada, eu vou ter essa tranquilidade? Será que é o dinheiro que vai trazer essa tranquilidade para mim? Então vamos refletir um pouco. O dinheiro, ele vai te ajudar? Vai, sim, vai. Vai te aliviar em certas situações? Sim. Mas ele não pode nem deve ser a pedra fundamental da tua vida. A pedra fundamental da tua vida deve ser, sempre deve ser, Deus. Certo? E aqui ele diz assim: entretanto, nem todos alcançam o que cobiçam. Nesse caso, vivem na ansiedade de não possuírem, quando deveriam viver no contentamento ensinado pela palavra de Deus. Que contentamento é esse? Lembra do versículo? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece.
Eu tudo posso. Eu posso passar por uma provação. Eu posso passar por momentos sem dinheiro. Eu posso passar por situações alegres, por situações entusiásticas, porque Ele está me fortalecendo. Quem é Ele? Ele é o Todo-Poderoso, né? É Ele que nos sustenta. Então, uma vez que a gente tenha esse Deus maravilhoso dentro de nós, uma vez que a gente tenha esse Deus Todo-Poderoso nos guiando, nos dando força para vencer, nos dando estratégia, abrindo portas onde não há portas, nós vamos ser mais que vencedores. E nós vamos alcançar essa tranquilidade, nós vamos alcançar esse contentamento, né? Não é no dinheiro, não se engane. Tem muita gente por aí cheio da grana e vive uma vida infeliz. Então, olha só, a cobiça pode levar o homem a pisar no seu próximo para subir na vida, chegando a roubar e matar. O desejo desenfreado fomenta conquistas, mas produz também conflitos e guerras. E aí eu coloquei essa imagem aí, uma imagem de uma guerra biológica, né? Isso aí é uma arma biológica, olha só a cadeia de DNA, né? E ela está sendo lançada, né, em forma de míssil, né? Na lavoura, com as pessoas ali. Então a gente pode fazer a interpretação dessa imagem de diversas formas. Você pode comentar aí também qual foi a tua interpretação em relação a essa imagem. Mas, em sumo, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que tem pessoas que, para alcançar o que elas desejam, elas pouco se importam com a maioria da população. Elas pouco se importam comigo, com você, com o cidadão comum, com as pessoas comuns, que são comuns para ela, mas para Deus são únicos, são especiais. Porque eu e você somos únicos. Para Deus não existe outro como eu, não existe outro como você. Mas para eles, nós somos comuns. Nós somos dispensáveis. Eu tenho observado aí nas postagens de Facebook, de Instagram, muitas pessoas brigando na política, né? Por causa da política, por causa de políticos. Gente, eu não tô falando que vocês não devem se posicionar, devem sim ter um senso crítico, reflexivo, mas analisa. Será que vale a pena você entrar em contenda com teu irmão, com teu familiar, com teu amigo, com teu vizinho por causa de um político? Será que ele vale a pena? Será realmente que você o conhece como você acha que conhece? Eu não sei, né? É uma coisa que a gente tem que pensar, que analisar. Então, assim, analisa, reflita sobre isso. Tem muita gente aí que tá criando inimizade por causa de política. Gente, vamos pisar no chão, vamos analisar o que a gente está fazendo. Evita, sabe? Tem certas postagens que eu evito colocar. Por que eu evito colocar? Porque eu sei que aquela postagem ali vai estar estimulando a ira do próximo. E será que isso também não é pecado? Você aguçar a ira do próximo, você estimular o outro a ter raiva de você, né? Não vale a pena. O que a gente pode fazer? A gente deve orar pelos nossos governantes. A gente deve orar pelos nossos líderes, né? Para que Deus possa estar orientando cada um deles, para que eles possam fazer o seu trabalho realmente, o trabalho de cuidar do povo, o trabalho de zelar pelo povo, né? E não só ficar brigando entre eles, querendo alcançar apenas os seus próprios objetivos, porque é o que eu vejo por aí, que a maioria dos políticos só querem alcançar os seus próprios objetivos. É como a figura mostra aí, né? É o que a gente vê nas justificativas das grandes guerras mundiais, né? Cada um vai ter razão e há daquele que diga que ele não tenha razão. Mas quem será
que tem a razão. Vamos analisar, né? Continuando aqui, né? Ele diz que a cobiça é contrária ao amor. Muito forte isso. A cobiça é contrária ao amor, pois busca atender ao egoísmo, ou seja, a própria vontade da pessoa, nada deixando para o auxílio ao próximo. Tá lá em Romanos. Se o amor é a essência do fruto do Espírito, o egoísmo é a essência das obras da carne. Por que a cobiça não aparece como uma das obras da carne relacionadas pelo apóstolo Paulo? Porque ela é a raiz de todas elas. Olha só. Então, é algo muito forte isso aqui. Ele já começa com uma frase bem forte, bem impactante. A cobiça é contrária ao amor, porque uma pessoa que cobiça algo, por exemplo, um homem que cobiça a mulher do próximo, por exemplo, ele não está pensando na felicidade nem dela e nem do marido dela. Ele está pensando apenas na sua própria vontade, no seu próprio desejo. Olha a história de Davi, né? Davi não estava pensando na felicidade dela, nem na felicidade do marido, da mulher que ele cobiçou. Ele estava pensando apenas na sua própria vontade, tanto que depois ele se arrepende, ele pede perdão a Deus, né? E a cobiça, ela traz isso para o coração da pessoa. Quando você começa a cobiçar algo para a sua vida, você coloca aquilo como o foco, como alvo para você, e os outros, que fique para lá, que não tem importância mais para você na sua vida, porque a cobiça, ela busca atender o egoísmo e ela não vai atender o amor ao próximo. Ela nunca vai olhar para o próximo, ela vai olhar sempre para o seu querer, para o que você quer. Enquanto a cobiça favorece as conquistas materiais, perdem-se os valores morais e espirituais. Por esse motivo, a semente que caiu entre os espinhos não produziu. Aquela semente, né, que caiu lá entre os espinhos, está lá em Marcos, né? Quando o semeador ele saiu a semear, e que algumas sementes caíram nas pedras, outras caíram entre espinhos e uma caiu, né, lá na terra boa. Então, quando ela cai entre espinhos, aqueles espinhos, eles vão sufocando aquela pessoa, né? Este é um pecado que se destaca por sua capacidade de gerar outros pecados, tais como a glutonaria, né? A bebedice, a avareza, a idolatria, o roubo e o adultério. Olha só, tudo saindo da cobiça. A cobiça começa a gerar tudo isso. Começa a gerar todo esse descontrole. É uma reação em cadeia, né? Você faz algo e aquela ação vai gerar outra reação e outra reação e outra reação. E tudo vai estar prejudicando tanto a você como as pessoas que estão à sua volta, né? Olha só o que diz aqui mais. Outros efeitos são a perturbação, tá lá em Provérbios, o sofrimento, a contenda, a violência, a apostasia, dores e morte prematura. Olha o que eu falei no instante da contenda, né? Será que esse desejo, essa vontade desenfreada de querer fazer as pessoas entender o meu ponto de vista também não é algo? Porque você acaba causando contenda. O que eu quero dizer? Não é que você não vai dizer seu ponto de vista. Você tem liberdade para isso. O Senhor Jesus, ele te libertou para você agir de acordo com o que você sente que deve agir. Mas você deve analisar certas situações. Expor o ponto de vista não quer dizer que você vai ter que
quebrar a cabeça da pessoa, enfiar dentro da cabeça dela suas ideias. De forma nenhuma. Ela acredita, ela aceita se ela quiser. Se ela não quiser, ela também tem liberdade para acreditar no que ela quiser. Não é verdade? A palavra de Deus diz o quê? Não é pela dor, né? É pelo amor. Que é muito mais fácil pegar abelhas com quê? Com mel do que fel. Então, vamos tentar analisar as nossas palavras. Eu estou falando muito de palavras, muito de ideias, porque é o que eu tenho visto muito nas redes sociais, né? E eu tenho me entristecido muito, porque muita gente tem brigado. É muito feio, principalmente pessoas cristãs, né? Que tem que dar o exemplo. Vamos estar dando exemplo. Exemplo de quê? De amor. Exemplo de paz. Vamos estar dando exemplo, né? De tolerância, de respeito. Deus quer que a gente faça assim. Deus não quer que você fique esbofeteando nas redes sociais, não. Certo? Cada um, porém, é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera guerra. Tá vendo? Olha só quantas consequências da cobiça. Do querer realizar sua própria vontade, seu próprio querer, o seu ego. Olha só quantas consequências. Vamos analisar. Então, o texto de Tiago 4, do 1 ao 3, diz que aqueles crentes não alcançavam o que cobiçavam. Então, pediam que Deus atendesse a cobiça de seus corações. Portanto, pode haver uma espiritualização da cobiça que acaba fornecendo muito assunto para as orações. Será? E aí? Tem espiritualização? A Bíblia tem sido usada como estimulante da cobiça. Isso aí eu coloquei que é algo para você analisar. Tem gente que tem espiritualizado certas coisas que não são espirituais. Olha o que diz aqui. A Bíblia tem sido usada como estimulante da cobiça muito mais do que como incentivo ao crescimento espiritual. Será que Deus quer que todos os cristãos sejam ricos, grandes empresários, donos de carro de luxo e jatinhos particulares? Nada disso, gente, é prioridade para Deus. Sabe o que é prioridade para Deus? A tua alma. Sabe o que é prioridade para Deus? O teu tempo com Ele. Sabe o que é prioridade para Deus? O evangelismo. O resgate de almas. Salvar vidas. Carro não salva vida. Casa nova não salva vida. Né? Dinheiro no banco não salva almas. Então, assim, vamos analisar. Ah, mas quer dizer que eu tenho que ser pobre? Não, mesmo porque o teu Deus, o meu Deus, é o dono do ouro e da prata. Ele quer dizer que você tendo ou você não tendo, você tem que adorar a Ele em espírito e em verdade, acima de todas as coisas, buscar a Ele primeiro. E as demais coisas vos será acrescentada. Não é você viver em função de dinheiro, em função da riqueza, em função de querer enriquecer. Mas é você buscar a Deus, independente da situação. Se tá bom, se tá ruim, busque a Deus. E Deus, Ele vai te dar a resposta. Né? Eu botei essa imagem aqui que é muito... ela mostra, assim, bem evidente essa questão de querer espiritualizar, né? Não quer dizer que a gente não pode abençoar uma pessoa. A gente deve sim, cada vez que a gente abençoa alguém com valor financeiro, a gente também está recebendo bênção de Deus. Mas que a gente tem que ter cuidado com certas situações, porque nós não devemos sair espiritualizando tudo.
porque Deus, ele tem que ser o foco na nossa vida. Amém? Se ele quiser nos dar, tudo bem, mas o mais importante é que nos apliquemos a buscar o seu reino e não as coisas. Acabei de falar. Jesus pregou a renúncia das coisas terrenas e a busca dos valores celestiais, mas hoje muitas pregações sobre prosperidade favorecem apenas o crescimento da ambição e do materialismo. Estamos assistindo à influência da cobiça na elaboração da doutrina, conforme previu o apóstolo Paulo. Tudo isso já era bíblico, né? Então, o que ele quer dizer aqui? Que tem muita gente aí, tem muitos pregadores que pregam apenas a questão da prosperidade e se esquecem de falar da volta de Cristo, se esquecem de falar do amor de Deus, se esquecem de falar da salvação, do que é mais importante. Sabe por que é importante falar isso? Porque as pessoas, elas começam a criar algo na mente delas que se elas estão ricas, é porque elas estão no caminho certo, é porque elas estão, né? Elas vão ser salvas, elas são crentes vitoriosos, né? E que crente vitorioso é aquele crente que alcança as bênçãos todas. Só que não é assim. Se a gente for olhar na história da Bíblia, lá nos documentos, né? Nas cartas, no livro de Atos, a gente vai ver a história dos seus discípulos, os quais sofreram sendo espancados, sofreram, né, com fome, com sede, muitas vezes, fugindo do inimigo. Aqueles homens que escreveram palavras tão lindas, inspiradas por Deus, aqueles homens, imagine eu e você, imagine. Vai ter a sua hora de você sofrer pelo nome do Senhor. Deus, ele não quer teu sacrifício, mas ele quer que você tenha consciência que a busca por ele tem que ser verdadeira, por amor e não por interesse. Vou buscar porque eu quero minha casa nova, vou buscar porque eu quero meu carro novo. Não, porque isso Deus te dá se ele quiser, na hora dele. Mas você tem que buscar a ele simplesmente porque ele é Deus. Amém? O que fazer? O controle da cobiça começa pela conscientização. É preciso saber identificá-la em nós. Depois vem a vontade do indivíduo. Precisamos querer controlar a cobiça, isto é, negar a si mesmo, dizer não para si mesmo. Entretanto, precisamos da indispensável ajuda do Espírito Santo, pois só ele pode produzir em nós o domínio próprio. Então, quem é que vai estar trazendo esse domínio próprio, esse controle? É o Espírito Santo, amém? Então, a gente tem que aprender a identificar esses detalhes em nossa vida, se conhecer. Eu estou exagerando, eu estou demais, eu estou desejando isso demais. Para e analisa. Será que já não está se transformando numa cobiça? Será que isso está fazendo bem para mim? Né? Andai em espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. A cobiça é característica da natureza carnal. Aí, ó a imagem. Que beleza. Obras da carne. As obras da carne estavam vindo para um lado, mas ele resolveu ir para o outro lado, né? A olhar para o Espírito Santo, a tentar ouvir a voz do Espírito Santo, porque quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nós conseguimos controlar a vontade da carne, amém? Precisamos encontrar nossa satisfação e felicidade em Deus. Eis o indicador de que o cristão alcançou maturidade espiritual e, sobretudo, intimidade com o Pai. A felicidade tem que ser em Deus e não no dinheiro, não no celular novo, não no carro novo, não no materialismo, não no que eu quero o tempo todo, mas em Deus.
Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu me despeço de você, né? Deixando aqui a referência desses slides, foi baseado no estudo que eu busquei na internet, né? E esse versículo, né? Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento e capaz de distinguir entre o bem e o mal. E que você possa distinguir entre o bem e o mal, que você possa analisar e se conhecer, para que você não venha cair nas armadilhas da cobiça. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e até a próxima aula. Glória a Deus.